Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de física. Em concluir, né, eu vou fazer uma breve conclusão do nosso conteúdo, tá? A gente falou anteriormente sobre a inseparabilidade dos polos, né? Que quando eu tenho um ímã natural e eu parto esse ímã ao meio, ele se transforma em dois outros ímãs menores. Se eu partir novamente ao meio, ele vai se transformando em ímãs menores. E nunca eu vou conseguir, assim, fazer separar os polos. Então, eu chamo isso de inseparabilidade dos polos, que eu não consigo separá-los. Mas toda vez que eu parto o ímã, eu transformo em ímãs menores as partes que eu separei, tá? Então, agora a gente vai ver que é possível orientar os ímãs elementares de um objeto de aço. Por exemplo, pegando um prego de aço e esfregando em um ímã, muitas vezes, e sempre no mesmo sentido, né? Se eu pegar esse prego aqui e ficar passando ele no ímã muitas vezes, sempre no mesmo sentido, né? Sempre nesse mesmo sentido, o que vai acontecer? A fricção do polo do ímã com o prego vai torná-lo magnetizado. E o que isso faz? Ele permite que a orientação dos seus ímãs elementares, né, tenham assim uma distribuição. Observem aqui, ó, como é que fica a orientação, ó. Ele fica magnetizado, logo para ele ficar magnetizado, vai ter assim, permitir assim uma orientação dos ímãs elementares. Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Observe que eu tenho aqui, né, uma atração entre os polos, porque eu tenho polos diferentes na orientação. Então, ele fica com a orientação dos ímãs elementares, tornando assim, né, uma atração. Ele fica magnetizado, então ele vai causar assim uma atração e não uma repulsão. Substâncias não magnéticas são aquelas que permitem a orientação dos seus ímãs elementares. Por exemplo, o alumínio, que não permitem, tá, gente? Aqui não permitem a orientação. Nesse caso aqui, ó, do aço, ele permite, tá, que o prego fique magnetizado e permite a orientação dos ímãs elementares, tá? Já substâncias não magnéticas, elas não permitem que seja possível a orientação dos ímãs elementares, como o alumínio, a madeira e o plástico. Então, repetindo o mesmo que a gente fez com o prego, passando várias vezes aqui nesses quadros de plástico, e ele é um material não magnético, o ímã, ele não vai causar assim uma orientação ou uma magnetização. Então, a gente vai repetir o experimento, passando aqui o ímã em cima do esquadro, e não vai acontecer nada, ou seja, o esquadro ele não vai ficar magnetizado, porque ele é plástico, e o plástico ele é uma substância não magnética, tá? Ele não é atraído pelo ímã, ele é não magnético. Logo, não há uma orientação dos ímãs elementares no plástico, e então eles vão ficar assim, ó, desorganizados, em ordens desorganizadas, aleatoriamente. Diferente de quando há uma magnetização, que os polos eles vão ficar organizados, ou seja, eles vão se atrair polo norte com polo sul com polo norte. Vamos falar agora do campo magnético, tá? A presença de um ímã, ele provoca uma modificação no espaço ao seu redor, formando o que é denominado de campo magnético. O campo magnético, ele diminui à medida que a distância em relação ao ímã aumenta. Um ímã atrai objetos de ferro, de níquel ou aço, quando eles estão dentro do seu campo magnético. Se dois ímãs forem colocados suficientemente próximo entre si, o campo resultante pode ser intenso para gerar uma força magnética de atração ou de repulsão estável. Ah, gente, outra observação, ó. Os polos magnéticos, né, polo sul e polo norte, eles são os locais de maior atração, tá, que eles vão obter. Por exemplo, se eu tiver aqui um objeto de aço aqui, eu vou chamar esse objeto de aço de A.
Se eu tiver outro aqui, ó, vou chamar de B, e outro aqui que eu vou chamar de C. Tá? Considere que aqui são 3, vamos colocar assim, 3 pregos de aço. Quem que vai ter maior força de atração? Para atrair, onde é que vai ser o maior ponto de atração? Será o ponto A e o ponto C, porque eles estão próximos aos polos, tá? Polo Norte e Polo Sul. Já o ponto B, ele está entre os polos, então aqui ele vai ter, não, então não vai atrair, só que a força de atração aqui, ela vai ser menor, então a força de atração, ela vai ser maior sempre nos polos, ok? Aqui, gente, a gente tem uma representação, tá? Imaginária, claro, né? Uma representação imaginária do campo magnético, tá? A gente vai colocar um ímã, supondo que aqui seja um ímã, tá? E ao redor desse ímã, a gente vai raspar em malhas de ferros, tá? Ou raspas, colocar raspas de ferro e jogar próximo ao ímã. Então, o que vai acontecer? Essas partículas, né, que estarão aí raspadas, elas vão formar, tá? Uma espécie de curva entre os dois polos do ímã, onde as linhas do campo magnético, elas são linhas imaginárias, que elas são fechadas, tá? E que elas saem do polo norte para entrarem no polo sul, tá? Então, as linhas do campo magnético, elas são linhas imaginárias e fechadas, tá? Elas não podem ser linhas abertas, onde elas saem do polo norte, tá? Daqui, ó, e entram no polo sul. Então, vai ser sempre nesse modelo, ó. Saem do polo norte e entram no polo sul. Não pode ser aberta porque se eu abrir aqui uma das linhas do campo, são linhas imaginárias, então a linha não vai conseguir chegar no polo norte, do polo norte ao polo sul, né? Então, logo se as linhas não saírem do polo norte ao polo sul, não está existindo um campo eletromagnético. Quais são as utilidades do ímã, né? Os ímãs, eles podem ter diferentes formas, essas formas podem ser adequadas, né, ou afins a que se destinam, ou seja, os ímãs, eles vão se adequar para o meio na qual eles vão ser utilizados, tá? Ele pode ser em barra, ele pode ser em ferradura, ele pode ser circular, ele pode ser em forma de disco. E a agulha magnética de uma bússola, ela é um ímã que gira em torno de um eixo. O campo magnético da Terra, ele orienta o polo norte da agulha em direção ao polo sul magnético, ficando a outra extremidade apontada para o polo norte magnético, que é o polo sul geográfico, ok? Um ímã em barra, ele pode ser curvado na forma de ferradura e deixar os polos bem próximos e produzir um campo magnético mais forte entre eles. Os ímãs em ferraduras, eles são utilizados em aparelhos de radar, em motores elétricos, e os ímãs circulares, eles são usados em computadores. Os ímãs em forma de disco são empregados em alto-falantes e ajudam a transformar os impulsos elétricos do som. Então, aqui a gente tem os ímãs em forma de barra, ó. Observe que eles continuam com seus polos em ferradura, circular e em disco, e cada um deles tem a sua utilização. Beijo, meus amores!